Olá, Marcelo Chiappetta, em mais um episódio podcast MMVC, esse projeto que tem como principal objetivo trazer para você histórias de pessoas que empreendem e que vivem esse mundo doido do empreendedorismo de uma forma vencedora e que tem bons exemplos para nos trazer. Hoje temos um convidado especial que já começa contando uma pequena historinha que nós nos encontramos meio que por acaso na Conde de Sarzedas, batemos um papo e daí nasceu toda essa ideia de fazer esse podcast com ele, né? Então, meu amigo Cláudio, da BV Books, né? Que é um cara experiente aí no nosso mundo gospel, né? Que a gente tanto fala, mas que muitas coisas a gente não sabe. E foi muito curioso a nossa conversa, né, Cláudio? Porque eu fiquei sabendo de detalhes que eu nem imaginava e que permeiam a nossa vida e a gente fica sem saber. Então seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Marcelo. Estamos aí mais uma vez, né, para contar um pouquinho da nossa história, o pessoal aí que está nos assistindo, conhecer um pouquinho mais sobre a BV Books. Legal, bacana. Vamos começar então do começo, né? Como que começa aí a tua trajetória cristã? Em que momento você se converte? Qual a sua ambiência aí, né? Já nasceu em família cristã ou não? Como que foi esse início? Então, eu não nasci numa família cristã, católica, né? Minha mãe é extremamente católica, mas eu me converti aos 15 anos de idade. Né, aos 15 anos, me converti diante de uma aposta que eu perdi. Perdi uma aposta, eu tive que ir para a igreja dele. Então, foi aí que começou a minha trajetória aos 15 anos, né, e não saí nunca mais. Né? Então, imagine você, né, com 15 anos, adolescente, ainda entrando na adolescência, né? E foi aonde eu me converti numa igreja, ultra bem pentecostal, né? Bem pipoca, bem fogo puro, como diz o pessoal, né? E não sei mais, foi uma trajetória muito bonita, onde eu aprendi muito com a conversão, com a igreja, entendeu? Com todos ali, que eu criei boas amizades que até hoje, que interessante, né? Uma amizade da adolescência. Até hoje, muitos são pastores, né? Amigos mesmo, né? Que bacana, que bacana. E você é natural do Rio? Eu sou do Rio de Janeiro, sou natural de São Gonçalo, uma cidade que fica aí a alguns quilômetros do Rio de Janeiro. Bacana. E aí, assim, eu te encontrei numa situação ali na loja da editora, ali na Conde de Sarzedas, né? E como que foi a sua trajetória desse menino que se converteu aos 15 anos até chegar a ser diretor executivo de uma grande, aí, de uma das maiores editoras aí do Brasil? Então, Marcelo, é muito interessante. A nossa vida, ela é pautada muito pelo que o que nós somos hoje, é pautada muito o que nós fizemos no passado, nas nossas escolhas do passado, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito desde criança, ouvia muito música internacional. Olha que coisa interessante, né? Eu ouvia muito música internacional com as minhas primas, os meus primos, né? E aquilo foi uma paixão para mim, né? E depois eu parti, após comprar um projetor 16mm da Marinha Americana, né? Quando eu comprei, a Marinha Americana atracou no pier da Praça Mauá, lá no Rio de Janeiro. E ao atracar lá, eu fui visitar o navio, não me recordo mais o nome, né? Mas era um navio grande, muito grande. E os americanos sempre levavam quinquilharias para vender, né? Como eles vendem hoje lá no momento da casa deles, que eles chamam de garage sale, venda de garagem, né? E eles também, quando viajam, eles levam essas coisas. E eu ouvi dizer sobre isso, né? Puxa, né? Vou ver o que eles têm de bom, né? E tinha rádio, tinha tantas coisinhas pequenas. E tinha um projetor 16mm da Bell House, um projetor muito grande, famoso, tá? E que não funcionava. O projetor não funcionava. Interessante isso, né? Estava com problemas o projetor. Mas depois eu consertei, botei o pessoal que consertava e comecei a projetar filmes, né? Eu verifiquei aquilo, fiquei encantado com aquele rolo, aquela coisa. Vou botar isso para funcionar. Comecei a projetar filmes, comecei a alugar filmes lá no Jardim Botânico, né? Na Rede Globo, que tinha um setor de aluguel de filmes. E comecei a alugar filmes e
comecei a oferecer os meus serviços para a própria Globo, para que eu pudesse projetar filmes nos cinemas do interior, aonde tinha muitos cinemas desativados, né? Mas a única coisa do entretenimento é as pessoas estarem na praça pública, às vezes bebendo, nos bares, né? Essas coisas. E eu ia, né? A Globo sempre me indicava. Então, eu ia projetar os filmes dos Trapalhões, Globo Repórter, A Turma da Mônica e tantos outros documentários que eram disponibilizados ali no setor do cinema deles, né? E foi aí que eu comecei a questionar, e não tem filmes evangélicos para projetar? Não existe filmes evangélicos, né? E foi onde eu conheci um grupo de missionários da associação Billy Graham, aqui em São Paulo, e eu comecei a projetar, alugar filmes com eles, como A Cruz e o Punhal, O Céu para os Crentes, O Refúgio Secreto. Não me recordo todos os nomes, mas eram muitos filmes, né, que nós alugávamos. A Cruz do Punhal era o que eu mais passava, né? Eu sabia de cor e salteado as cenas do filme, né? Então, são pontos que a gente ia crescendo com isso, né? E comecei a projetar. De um projetor, cheguei a ter 9 projetores. Uau. 9 projetores, né? E você acha que esse início, olhando hoje a tua história, olhando para trás, você acha que esse início de você, porque você acabou se tornando conhecido, né, nas igrejas e tal, e você acha que essa base de você ter esse conhecimento, esse livre acesso, vamos dizer assim, foi o que te ajudou depois no futuro do projeto? Sim. Você entende isso? Sim, claro, perfeitamente. Deus não coloca nenhum início na gente, né, com um propósito. Ele nos prepara. Ele estava me preparando. Mesmo eu não tendo nenhuma noção de onde eu ia chegar, o que eu ia fazer. Eu dou graças a Deus por isso. Eu reconheço isso na minha vida, essa mão de Deus na minha vida. Eu não comecei da noite para o dia, né? São quase 40 anos de empresa, né? Então, quando a gente vê uma editora, tal, mas aonde começou aquela editora? A gente vê tantas histórias lindas, né, de grandes empresários, vamos dizer assim, aí pelo Brasil afora, né, que começaram ali num açougue, que começaram numa padaria, que começaram vendendo, era camelô, nós temos aí um maior empresário, né, que era camelô. Então, são pontos, né, que Deus nos prepara para aquele propósito, você sabendo usufruir. Então, nesse ponto foi muito bom para mim, entendeu, Marcelo? Muito bom mesmo, porque eu aprendi muito, muito mesmo com as projeções, com o meio evangélico, com os americanos, né? O modo deles serem corretos. Isso é muito bom, isso é muito interessante, Marcelo. Você ser correto, você cumpre, fez um contrato, cumpra o contrato, entendeu? Mesmo que aquilo num determinado tempo venha trazer dificuldades para você, cumpra o contrato. Então vamos rescindir o contrato, mas não quebrar um unilateral, né? Não vamos prejudicar ninguém. Então isso foi muito importante, eu aprendi muito com os americanos nessa parte. E dos filmes partimos muito para os livros, né? Dos filmes fomos para o VHS, porque a mídia vai se transformando, né? Vamos dizer assim, ela se transforma, né? Dos filmes para o VHS, do VHS para o DVD, e em seguida veio o CD, né? Perdão, acho que primeiro veio o CD, né? Primeiro veio o CD, depois veio o CD. Só uma perguntinha nesse detalhe que a gente conversando em off, me conta a história de você ser a primeira videolocadora gospel do Brasil. Fomos. Como foi isso? Fomos, verdade. Bom, eu tinha os filmes 16mm, né? E quando começou os filmes... boa pergunta. Quando começaram o VHS... né, as locadoras se multiplicando por todo o Brasil, né? As pessoas alugavam VHS, aquela fita que embolava, você botava no VHS dentro do aparelho, você puxava, ela vinha aquela fita, né? Você embolava, devolvia para a locadora toda mastigada, né? Você tinha que pagar uma multa. Enfim, era uma coisa muito interessante. Mas não tinha filmes evangélicos. E a associação Billy Graham não tinha nenhum interesse, porque era uma associação
associação missionária a fins de evangelização. Eles não tinham ainda a visão de ter o VHS como evangelização, como uma home evangelização, né? Porque home video, né? Sim. Eles não tinham isso, né? Da família se reunir em casa, assistir um filme, se edificar com o filme VHS. Foi aí que eu comecei a perturbá-los. Produza, transforma. Tal. Mas aí eu tive a ideia, falei assim, eu vou abrir uma locadora de vídeo evangélica. Vou abrir uma locadora e seja o que Deus quiser. Ele está comigo, vamos lá. Mas cadê as fitas? Não tem. E eu comecei a buscar entre o que já existem, né, das companhias que vendiam, filmes edificantes. Filmes que edificavam a vida, filmes que traziam uma mensagem de vida. Comecei a partir por esse lado. Aí eu comprei uma câmera Panasonic, mais ou menos assim, ia para a igreja, pastor, posso filmar o senhor pregando? O senhor me autoriza depois eu alugar essa fita? Claro, irmão, pode. Então, botava a câmera e ia lá. Filme evangélico, só tinha 2 filmes evangélicos. VHS. Perdão, 2 filmes não, 2 fitas. De um pastor pregando. E o resto era... Mas eu anunciava. Falei, não, irmão, tá chegando mais. Mas não vai vir mais, já assisti os 2, não, é o de um pastor. Não, está chegando. E aí eu comecei a convencer os missionários aqui no Brasil a transformar os filmes. Aí eu viajei para os Estados Unidos, vendi as minhas quinquilharias que eu tinha, vendi um violão, vendi um gravador, coisas, né, de adolescente, de jovem, né? E com 21 anos eu fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos com 21 anos, comecei a buscar lá os filmes evangélicos que lá já existiam, né? Já existiam, e aí eu comecei a trabalhar os filmes, comecei a desenvolver os filmes no Brasil, no VHS. E fomos manchetes em vários meios de comunicação, de veiculação, jornais de TVs, né? E falando um pouquinho, eu lembro de uma manchete muito engraçada, eles fizeram uma manchete, Os Vídeos Maníacos de Cristo. Né? Engraçado que eu ia para o trabalho, a locadora era no Rio de Janeiro, e eu pegava aquelas barcas, Niterói, Rio de Janeiro, a barca lotada, e as pessoas tinham um jornal, o jornal matutino, chegava, as pessoas abriam o jornal e lendo, aí estava lá, Os Vídeos Maníacos de Cristo. Eu assim, sou eu. Eu estou lá, estão lendo a meu respeito. Né? Mas foi muito interessante. Uau. Né? E ele veio o endereço, aí as pessoas diziam, eu vi uma reportagem no jornal, aí depois veio a televisão, né? Porque as matérias de TV sempre sucedem após algum tipo de matéria escrita. Sim. Né? Aí foi lançado no Jornal O Dia, depois veio alguns canais, 2 canais de televisão, veio fazer uma reportagem com a gente, fizeram reportagem. Né? Então a gente tinha muito medo da reportagem, passou no jornal noturno, né? De grande audiência. Então isso foi aos poucos. Então Deus me preparando. Né? Eu não cheguei aonde eu cheguei porque eu tinha dinheiro, não tinha um tostão no bolso. Não cheguei aonde eu cheguei porque alguém me ensinou, ninguém me ensinou nada, entendeu, Marcelo? Tive uma pessoa que me ensinou a trabalhar. Tem um filme, até hoje eu tenho o livro, até hoje eu tenho o VHS, até hoje eu tenho um master desse filme. Deus é dono do meu negócio. Né? Se você quer ler esse livro, publicado pela editora Betânia, até hoje existe. Deus é dono do meu negócio. E foi um filme muito interessante, aonde um grande empresário dedicava parte dos seus lucros, né, para a obra da igreja. Ele colocou Deus em contrato, Deus como sócio dele. E aí ele começou a desenvolver, começou a crescer. E eu vi com aquela... Deus tem que estar no meu negócio. Eu não posso estar pensando em lucro, eu não posso estar pensando somente em business, embora o mundo que nos cerca, né, é totalmente assim. Mas eu tenho que pensar nisso também. Eu tenho que saber que tem pessoas que foram tocadas. Né? Eu nunca recebi tantos e-mails, tantas coisas
quando eu comecei com o VHS. Era muita coisa, e-mails não, naquela época era carta, não eram e-mails, chegavam cartas e cartas de presídios, sabe? Era uma coisa, era uma loucura aquilo. Então a gente foi crescendo aos poucos. Então foi uma escadinha, né? Foi uma escadinha. Eu trabalhava no departamento jurídico de uma engenharia, trabalhava com um dos maiores procuradores do estado. Depois passamos para o VHS, do VHS para o CD, que ao mesmo tempo veio o DVD, né? E do DVD, né, um dia, 1999, o DVD, eu acho que deu o início do fim dele, né? O DVD, CD, da mídia física, né? Deu o início do fim dele. E nessa fala sua, assim, a gente começa a entender que Deus ele tem um propósito, né? Ele tem um fim e ele tem um meio. E nesse meio, ele cria situações de provar para a gente que ele está no negócio. Né? Então eu vejo que esse anúncio que foi feito nessa época era uma mídia que talvez pouquíssimos empresários tinham condições na época de fazer, se fosse uma mídia paga. Sim. Né? Sim. E aí Deus faz com que um menino, um jovem, sem pretensão nenhuma, né? Uma pretensão pequena perto do projeto, tenha algo que muitos empresários não tinham condição de ter. Né? Então, eu vejo muito isso, assim, quando Deus ele cria uma trajetória, né? Ele faz questão de provar, em meio a essa trajetória, em picos, né? Em ocasiões de picos de algo que você fala, não, isso não é normal acontecer. É muita jesuicidência, né? E é muito interessante porque, assim, te ouvindo falar, é uma das perguntas até que eu ia fazer. Não existia nenhum plano empresarial por trás disso. Nada. Porque o que eu percebo é o seguinte, existia a parte evangelística da coisa. Eu quero evangelizar. E através disso começou a tomar uma forma e aos poucos você foi sendo introduzido no mundo empresarial, né? Tomando as intenções, até por ter trabalhado, né, numa área jurídica e tudo, começou a ter uma dimensão de como as coisas poderiam começar a tomar uma forma e aquilo começar a realmente ser um empreendimento, né? Conta um pouquinho, assim, sobre essa questão. Fiquei curiosa. Eu acho, Vivian, vamos voltar um pouquinho a fita, né? Vamos rebobinar aí. A fita VHS. Então, eu trabalhei numa engenharia. Os donos da engenharia, todos eles eram judeus, alguns talvez vivos até hoje. E o meu patrão, meu ex-patrão, né, eu era o diretor da área jurídica, né, esse grande advogado que eu falei, Dr. Renato Peixoto Garcia Justo, um dos maiores juristas, um dos maiores advogados do estado do Rio de Janeiro. E ele sempre dizia para mim, ele ficou louco quando eu disse que eu ia embora. Ele ficou louco. Então ele sempre dizia, não faça o que você goste. Não faça. Goste do que você faz. Ele sempre falava isso para mim. Sempre. E lá os diretores judeus falaram assim, olha só, o seu dinheiro você tem que separar para 3 coisas. Primeiro, seu sustento. Né? Segundo, para você comprar roupas, sustento alimentício, né? Então, que você comprar roupas e tal, guarde uma parte do seu dinheiro. Não me venha dizer que você não consegue guardar, porque você consegue. Guarde uma parte. Foi isso que eu aprendi. Eu sempre guardava um pouquinho, botava naquela poupança, 20 cruzeiros, 20 reais, e foram, sabe, economizando, para chegar no momento certo você saber utilizar. Então, foi diante desse aprendizado que eu levei para a minha vida, para a gente ter nisso um berço. Né? Eu tive um berço de ensinamento, embora os meus pais não tiveram condições, porque nós sempre fomos uma família muito pobre, né? Meu pai funcionário público, né? E nós não tínhamos, ele não tinha ainda essa visão como eu comecei a trabalhar, ser ensinado por eles, né? Discipulado por eles nessa área profissional.
Né? E lá na empresa eu era chamado de Jesus. Jesus! Jesus! Vem cá, Jesus! Por quê? Porque eu dava o meu testemunho. Que bom ser chamado de Jesus numa empresa. Né? Ninguém chamava pelo meu nome, Cláudio, não, era Jesus. Vai lá o Jesus, lá chama o boy. Eu era boy da empresa, né? Saí de boy e fui diretamente para o departamento jurídico. Chama lá o Jesus para trabalhar lá. Então eu comecei passo a passo, né? Item a item, fazendo esse tipo de trabalho, né? Projetando os filmes, sendo correto, entendeu, Vivian? Sendo correto. As pessoas iam lá. Quantas vezes eu projetava, fazendo a projeção de filme, a luz do projetor, pimba, queimava. Meu pai querido. Nossa, imagina. Meu pai querido. E eu não tinha condições de ter uma lâmpada de reserva. Aí eu marcava, não, pastor, fique tranquilo. Amanhã eu estou aqui de volta, nós vamos projetar, eu vou comprar uma outra lâmpada, vamos colocar. Então, são pontos da gente saber ser correto em todos os pontos da nossa vida para a gente chegar aonde nós chegamos. Né? Trabalhar nisso, ter a confiança do nosso público. Né? Então, esse é um momento que eu guardo sempre na minha vida. Uau, e no momento, quando você fala 1990, né, a decadência do 99, perdão. 99. A decadência do CD, Sim. DVD, pirataria. Ixi. E você tinha um negócio que era apoiado Sim. nisso, apoiado na mídia física. Uhum. Como que você, como pessoa, como ser humano, ali naquele momento você se sentiu? É uma pergunta, Marcelo, muito difícil de responder, né? E que eu não entendia como uma pessoa cristã, né? Uma vez foi até engraçado, na nossa loja lá na Conde Sarzedas, uma irmã comprou um DVD pirata e foi trocar lá conosco. Ai. Irmão, olha, esse DVD não roda no meu VHS. Eu olhei, falei, é mesmo, irmão, não roda no VHS, mas por quê? Não, eu boto, não roda. Então, eu vi aqui o logo de vocês na capinha, falei, irmã, isso aqui é um DVD pirata. Sim, mas qual é o problema? Falei, irmã, esse não é o original. A irmã comprou isso na pirataria, incentivando a pirataria. Não entendiam isso, Marcelo. Né? Lá na Conde Sarzedas, como você conhece, lá em São Paulo, uma rua tinham barracas e barraquinhas de camelôs vendendo material pirata. E as pessoas comprando. E às vezes eu entrava em confronto. Né? Eu confrontava. Eu era meio louco, né? Eu confrontava até que um dia parei com esse confronto. Falei, não vou te levar a lugar nenhum. Né? Não vale a pena. E foi aonde a gente começou a fazer um institucional. Né? Diga não à pirataria. Então, antes de começar, eu comecei a fazer institucionais dos nossos vídeos. Botava a mão assim, diga não à pirataria. Olha, comprar um DVD pirata, você está incentivando isso, está incentivando aquilo. Mas mesmo assim, as pessoas não tinham, sempre, tanto DVD como CD. Né? A pirataria. Teve cantores, eu ouvi não me recordo o nome dele, também não vale a pena dizer se eu lembro ou não. Ele disse que ele apoiava a pirataria. Uau! Sim, ele apoiava a pirataria. É que pro cantor, principalmente pro cantor que está começando, para ele é mídia. Isso é verdade, Bruno Marrone, ele explodiu na pirataria. Justamente. Quanto mais conhecido para eles, melhor. Justamente. Agora, quando... realmente, isso aí. Agora, para uma gravadora, para quem compra, quem faz, paga os impostos. Né? E outra coisa, os impostos do CD e DVD, eles são substituição tributária. Ou seja, você já pagava antecipado antes de vender. Olha que coisa, uma loucura. E era um imposto em cascata. Então, tudo isso, sabe, são pontos que a gente foram aprendizados, né? Eu senti saudade dessa época? Não. Nem um pouco. Né? Mas que foi de um aprendizado, que foi de uma escola, foi. Como nós iniciamos aqui, né? Foram etapas interessantes, né? Agora, do 16 milímetros para o VHS, do VHS para o DVD e CD. Do DVD e CD, nós temos aqui algo
que está nas nuvens. Né? A gente está nas nuvens. Nós encontramos aí, baixando, tal, isso, aquilo. Temos a qualquer tempo e hora músicas, excelentes músicas, mídias rápidas, né? Que isso é muito interessante. Né? Então, e a gente foi crescendo, se modificando. Mas quando nós chegamos nessa mídia, né, que está nas nuvens, nós paramos aí porque nós não tínhamos mais a mídia física, né? E o americano poderia fazer lá dos Estados Unidos todo o controle, porque está nas nuvens, ele pode fazer isso, todo o controle lá dos Estados Unidos. Então foi aí que nós começamos a mudar o nosso rumo. Né? Ou eu parava com tudo, né? Eu lembro que eu fui para o meu estoque, eu sentei lá com a cabeça baixa, olhando lá para aquele estoque repleto de CD e DVD. O que eu vou fazer com isso? Até hoje, até ontem eu estava lá na loja aqui, lá em São Paulo, até hoje eu tenho CDs. Olha. E se eu chegar na porta da loja, irmãozinho, aqui para você. Não, obrigado, não quero não. É um CD de música. Não tem nem aparelho. Meu carro também nem tem aparelho para ouvir isso. Então, eu sentado, olhando assim, o que eu vou fazer com essa quantidade? Eu comecei a distribuir para as lojas, para as igrejas, entendeu? Comecei a fazer todo esse trabalho. Então, foi saudades? Não, mas um aprendizado muito grande, em todos os aspectos. Saber lidar com as pessoas corretas, pessoas não corretas, né? Todo o trabalho que nós fizemos com o americano solidificando a BV no Brasil. Né? Hoje, quando você vai em alguma editora americana, tal, aquilo, BV Books, sim, Cláudio da BV Books, ok, sim, conhecem, sabe. Nós temos uma base sólida, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E eu tenho uma curiosidade, né? Você falando sobre BV Books, a história, como foi. Como que surgiu o nome BV Books? Como que saiu tudo isso? Por que BV Books? Boa pergunta. Eu gosto de responder essa pergunta. Antes de ser chamada BV Books, quando nós estávamos projetando filmes, não era uma empresa, era um nome. Chamava-se Apocalipse Vídeo. Olha. Apocalipse Vídeo. Esse nome é muito grande. Apocalipse Vídeo, né? Então, eu acho que eu vou mudar um nome. Né? Eu estou buscando o nome, buscando. E eu conheci um parque lá nos Estados Unidos que se chamava, que até hoje, né, tem lá, Buena Vista Lakes. Né? Um jardim muito bonito, lindo. Eu falei assim, eu vou levar esse nome, o nome da empresa. Aí, Buena Vista, Boa Visão. Olha. E o logo vai ser uma águia. Aí nós colocamos o logo, uma águia, né? E Buena Vista, né? E saía do... De repente, passaram-se talvez 1 ano e meio, mais ou menos isso, eu recebo uma ligação de um advogado da Buena Vista Filmes. Nós estamos regularizando nossa situação no Brasil, tal, e queremos... você registrou o nome. Eu falei, registrei o nome. Registrei porque estava livre. Né? Mas o nome é Buena Vista, tal. Aí parece que houve um problema lá dentro, né, que eles não registraram o nome. E estava sendo bloqueado. Aquela história, quem chega primeiro é o dono da marca. Né? E eu nem sabia disso, que se chamava Buena Vista Filmes. Nem sabia que a Disney, a distribuidora da Disney se chamava Buena Vista Filmes. Né? Aí eu falei assim, mas o que o senhor quer? Quanto o senhor está querendo para liberar a marca? Opa, e a história começou a melhorar. Eu estou falando com uma multinacional, estou falando com a Disney World, né? Tal, isso, aquilo. Aí eu falei, opa, quanto o senhor tem aí, veio a barca? Quanto o senhor tem a oferecer? Qual é a proposta? Qual é a proposta, né? Então, para mim, não tinha nada a perder. Sim. O que eu tinha que perder nisso? Um nome de 1 ano e meio? Uau. Né?
Aí eu falei assim, deixa eu pensar, eu posso pensar, vou conversar com os meus sócios. Não tinha sócio nenhum, era eu e Deus. Deus é dono do meu sócio. Negócio. Deus, é Jesus, Espírito Santo. Tinha que fazer uma reunião de conselho. Lembra do filme, do livro, Deus é dono do meu negócio? Exato. Deixa eu conversar com o meu sócio, né? E eu respondo. No dia seguinte, por uma quantia generosa, eu abri mão do nome Buena Vista Filmes e peguei as iniciais, BV. Olha só. Nossa, que legal. BV. Aí, BV, registrei, BV e tal, isso, aquilo. Quem bate na minha porta? BV Financeira. Ai! Poxa vida! Não, você tem que, não pode, falar assim, meu amigo, eu estou registrado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nem conhecia a BV Financeira, que é do grupo lá do Hermínio, né, da família Moraes, Votorantim. né, Votorantim, justamente. Não, que é Banco Votorantim, na verdade. Justamente, Banco Votorantim, BV, né? Mas antes não era. Não era. Era só Banco Votorantim. Eles pegaram as iniciais também, tá aqui. E aí eles viram que o meu registro estava por uma classe. Quando você faz o registro, você direciona a uma classe. Sim, verdade. Né? E, puxa, se eu tivesse direcionado a todas as classes, também ganharia uma boa bolada. Mas eu direcionei só a classe de vídeos, de filmes e dessas coisas assim, né? Mas eles tentaram de tudo, não entraram com processo, né? Mas tentaram me convencer de largar o nome. Falei, não, chega. Vai ser BV e vai daí para o BV. Então aí ficou BV Filmes, né? Escrito em inglês, filmes em inglês, sem o E. E depois, aí, até hoje é BV Filmes, a razão social é BV Filmes, e abrimos aí uma outra empresa como BV Books para tratar dos livros. Legal. Essa é a história, Vivi. Que interessante. Bacana. E aí, essa transição para livros, porque também é uma coisa muito doida, né? Porque ao mesmo tempo que você passa pela experiência de o DVD, o CD, pirataria, aquela coisa de começar a se falar em nuvem e tudo mais, aí você parte para o livro físico. Sim. Né? Que, teoricamente, seria um contrassenso, né? De tudo que você já tinha passado de experiência. Quer dizer, tinha tudo para dar errado. Né? Naquela época, quando se falava em livro, eu me lembro dessa época, não, o livro vai acabar. Sim. Não vai existir mais livro. É verdade. Né? Era o que a gente escutava. Quando os tablets estavam chegando. E isso, não, vai acabar, ninguém vai mais ler. Ninguém mais vai ler e tudo mais. E aí, como que foi esse processo? Né? Por que insistir no livro? Teve alguma coisa aí ou foi simplesmente... Bom, vamos lá, 1999, né? Nessa transição, o bug do milênio, né? Aquela coisa toda, o mundo vai acabar, enfim, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não posso, ou eu paro, direciono, volto à minha carreira profissional para ser um advogado, ou eu continuo, né? Então, como eu já conhecia todos os produtores de filmes, e na feira que eu participava de 2 a 3 feiras por ano nos Estados Unidos, era chamada de CBA, Spolite, como participava de 2, eu já conhecia todos eles. E para mim foi muito fácil, né? Aos produtores de filmes, de CDs, eu tinha um bate-papo com eles, conversávamos, trocávamos ideias, cantores. Já aos produtores de filmes, as editoras americanas, boa tarde, bom dia, hello, how are you? Né? Era só isso. Mas eu fazia o quê? Estou aqui, eu sou eu, entendeu? Então isso, né? Aí quando encerrava nos almoços, nos jantares, né? Na apresentação de vendas, eles faziam um almoço de apresentação de vendas, coisa que no Brasil não tinha costume, e eu trouxe essa ideia para cá, eu fiz vários apresentando na Bíblia King James, no lançamento da Bíblia King James, nós fechamos um museu de arte contemporânea lá em Niterói, aquele museu redondo do Niemeyer, e eu fiz lá um lançamento, um jantar de lançamento, ideias que eu trouxe dos Estados Unidos. Então, isso, para mim, essa transição para o livro foi muito fácil eu saber. Então, eu chegava para o americano, olha, eu quero o livro agora. Então, em 2001, nós lançamos nosso primeiro livro.
Acende uma Luz, do cantor mexicano. Ele é americano e hispano, né? É mexicano. É Marcos Witt. Né? Nós lançamos. Como já distribuíamos o CD dele, e ele também já estava nessa transição, né? Já estava visualizando, ele lançou o primeiro livro dele, Acende uma Luz, e em 2001 lançamos o primeiro livro, Acende uma Luz. Mas continuamos, né? Mas não dei muita ideia para o livro, né? Eu lancei porque eles lançaram lá, eles me ofereceram aqui, bom, eu vou pegar, senão outros vão pegar. Enfim, peguei e lancei no Brasil o livro Acende uma Luz. 7 anos depois, em 2008, lançamos o nosso segundo livro. Nossa, olha que coisa, né? 7 anos depois lançamos, em 2001 e 2008, lançamos o nosso segundo livro. E aí foi um estouro, porque às vezes quando eu vou falar nas igrejas, nos seminários, quando eu vou falar como BV Books, né? Muita gente não sabe o que é BV Books, não tem nem noção o que é BV Books, mas deixa eu te falar aqui, talvez você não conheça a BV Books, você tem todo o direito, né? Você, de não conhecer, claro, tantas empresas, editoras, mas pelo menos um produto da BV Books você já assistiu, já ouviu. Aí eu começo a citar. Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, Michael W. Smith, Kirk Franklin, Hillsong, United, Marcos Witt, e aí eu vou com uma listagem incansável de tantos produtos. Você que trouxe para o Brasil, o filme Prova de Fogo eu já assisti, aquilo foi maravilhoso para o meu casamento. O livro também, Prova de Fogo, olha, eu fiz o desafio dos 40 dias, mas não resolveu nada, continuo na pior no meu casamento. Então são coisas, né, que a gente, né, aprende muito com isso, né? Agora, tem um lado bom de tudo isso também, né? O livro Desafio de Amar, aquele livro que ele lê para a esposa, né? Vendemos mais de 1 milhão de cópias. Uau. Então aquilo foi maravilhoso, porque muitas pessoas conheceram, né, o propósito de Deus para todo esse processo, né? Então isso foi muito bom, nossa transição aí para o livro, né? 7 anos para no próximo a gente lançar. E 2 anos depois, foram 2 anos, porque quando nós começamos, já em 2007, eu já tinha o contrato de muitos livros, só que eu não tinha lançado ainda. Eu chegava para o americano, eu preciso... E eu aceitava tudo quanto é livro. Eu aceitava tudo porque eu precisava de um catálogo urgente. Entendi. Porque o meu catálogo de filmes, de CDs e DVDs estavam minguando, né? Estavam terminando. E era uma luta para ainda vender esses produtos. Tinha que ter uma estratégia, né? Justamente. E aí eu comecei a lançar todo tipo de livros, né? Livros que deram... O livro tem uma regra nas editoras. Você quer ser um editor, escute isso. Tem uma regra na editora que nós erramos mais do que acertamos na publicação do livro. Muito mais erro em publicar de um livro que não vai dar sucesso nenhuma do que... Mas aquele que é certo, aquele sustenta, né? Aquele que não foram bem-vindos, aqueles que não foram bem lançados. Então, nós lançamos o Desafio de Amar, em 2008, que nos deu uma perspectiva totalmente diferente da editora. Ganhamos prêmios, né? Existiam prêmios do meio evangélico no Brasil, né? E os prêmios, melhor livro, melhor distribuição, melhor... Foi engraçado que numa feira dessa aqui no Brasil, eu cheio de troféu lá, ganhando, né? Do livro Desafio de Amar, do filme Prova de Fogo. Né? Então, isso é muito gostoso, né? Isso é muito legal. E 2 anos depois... eu comecei a questionar. E Bíblia? Como é Bíblia no Brasil? Era essa a minha próxima pergunta, né? Porque assim, a gente vem livros e tal, e antes de a gente partir para a Bíblia, eu queria saber uma coisa. Na música, o que a gente sente na música como um todo, né? Cada vez mais estão se tirando acordes das músicas.
né? Então, toda aquela coisa trabalhada, de arranjos muito bem feitos, né? De produção e tal, isso está acabando e estão se criando músicas cada vez mais encaixotadas dentro de ritmos pré-determinados e tal. E a impressão que dá é que, quando você fala de leitura cristã, teve um grande boom nos anos 2000, né? Vários títulos, várias coisas surgiram tal. E a impressão que dá é que, pelo menos em termos de filmes, isso teve uma queda. Isso teve tá num declínio, né? Os livros também estão sofrendo isso, estão sofrendo com esse movimento água com açúcar, que todo o empreendedorismo hoje vive, né? Essa coisa de fazer o mais prático que vende mais, sem se importar muito com a qualidade. A gente está passando por isso também nos livros? Nos livros, você vai muito pelo modismo. Né? Muita gente lançando um livro com um determinado nicho, outro com determinado assunto. Vai muito pelo modismo. Né? Se a gente voltar aos livros anteriores, né? Ele era um livro de edificação, de teologia, né? Deus na vida das pessoas. Hoje é diferente. Muitos livros que são vendidos... As pessoas na vida de Deus. É verdade. É verdade. Determinando Deus. Você tem que determinar. Você tem que fazer isso. Então, isso era os livros hoje em dia. Mas, mesmo assim, o livro continua sendo bem vendido. Continua. A gráfica que nós rodamos em São Paulo... Ela comprou 2 máquinas gigantescas. Uma máquina só de Bíblia, para rodar Bíblia, e a outra máquina de livros, em 4 cores. É um mercado crescente. Justamente. Isso se deve... qual que foi o ponto de corte disso? Se deve antes, depois da pandemia... Como que foi esse processo? Até eu acho que é interessante a gente falar, né? Porque a questão da pandemia, ela gerou movimentos e disrupções em muitas áreas. Sim. Né? E como que foi para vocês? O período antes, durante e agora a gente falando em pós, né? Pós-pandemia. Então, eu sempre digo, né? Um mundo novo, um mundo velho, né? A gente, depois pandemia, mundo velho. Mas é interessante, Vivi, que antes da pandemia, eu viajei para a China. Olha que coisa interessante. Eu viajei para a China para participar de uma feira. Ela tem uma feira de Cantão, uma feira muito grande, muito famosa. A feira dura um mês todo, a feira de Cantão. Cada semana é um determinado segmento. E aqueles chineses, né, muita gente, aquele aeroporto gigantesco. Todos passando por uma portinha, daquela porta de aeroporto, um funil. E eles com um termômetro, com máscaras. Falei, mas que loucura é essa? Não se falava em vírus, olha como é que era o preparo já para esse tipo de acontecimento. Bom, veio a pandemia. Para mim foi muito difícil aceitar isto, né? Entender tudo isto. Fica em casa. E aquela coisa toda que a gente está cansado de ouvir, cansamos de ouvir, né? Mortes e não sei o quê. Eu tenho um pastor que ele é dono de uma funeral. E ele falou assim, olha, ninguém mais está morrendo de câncer, ninguém está morrendo de coração, só aparece aqui pessoas morrendo do Covid. Né? Então, veio essa pandemia que para a gente foi sem entender. Bom, mandar todo mundo para casa, eu não fiquei em casa, fui trabalhar, chegava lá na empresa sozinho, olhava para a empresa, aquela coisa toda, dobrava os meus joelhos na minha cadeira. Senhor, não posso. E eu tinha 2 projetos para lançar. 2 projetos. E um deles é a Bíblia textual. Falei assim, peguei a Bíblia, o CD, vou para São Paulo. Né? Engraçado que eu viajei de madrugada. Né? Fui para São Paulo de madrugada, com medo de ser parado, né? Aquela coisa toda que a gente estava ouvindo aí. Viajei para São Paulo. Chegando em São Paulo, na gráfica, eu quero lançar essa Bíblia. Como assim lançar a Bíblia? Não pode. Está tudo parado. Nós tínhamos 3 turnos, dispensamos 2. E o que tem está fazendo acabamento dos livros que já estavam prontos.
eu quero lançar essa Bíblia. Mas ninguém vai, todo mundo em casa. É aí que as pessoas vão começar a ler a Bíblia. Aí eu, no dia anterior, eu vi uma história da guerra entre Japão e Coreia, que a Bíblia foi o livro mais lido durante a guerra. As pessoas chegavam a Deus buscando sobre situações. Por isso que a Coreia se tornou um país cristão, porque começaram a buscar a Deus na guerra. Eu falei, não vai ser diferente, nós vivemos uma guerra com o invisível. Não vai ser diferente. E não foi. Nunca recebi tantos e-mails, começaram as lives, nós partimos também para as lives, nós tínhamos 30 e poucos inscritos no YouTube, pulamos para 200 mil, hoje temos mais de 270 mil. Então, são pontos que foram transformando. Então, a pandemia nos ensinou muita coisa. Vivemos hoje num mundo diferente, pós-pandemia. Sim, com toda certeza vivemos, entendeu? Mas isso nos ensinou muita coisa. Agora, eu penso que isso é simplesmente um preparo. Como no início a gente fala, Deus nos prepara. É um preparo para os finais dos tempos. Isso é um preparo. Confinando as pessoas em casa, né? Na China hoje, na época que eu fui, você fazia tudo pelo celular. O governo lá hoje te controla pelo celular. Onde você está, se você tomou. Né? Eu fui numa viagem, eu quase fui barrado, porque eu não conseguia acessar o SUS para mostrar que eu fui vacinado. Então, todos esses pontos, né, em relação à pandemia nos trouxe uma clareza, nós que somos cristãos, nos trouxe uma clareza muito grande para tudo isso. E, às vezes, a gente não está entendendo o que está se passando, né? Mas quando você vê as notícias, vê tudo, vê sobre o que esse livro aqui diz, né, que é tudo novo, então a gente começa a entender. Então, a pandemia realmente foi um ensino muito grande. Para mim, foi um ensino muito grande. De saber lidar, saber trabalhar, né? Eu nunca vendi tanta Bíblia como eu vendi na pandemia. Uau. Mas vendi muita Bíblia. Os livros foram mais ou menos na mesma proporção? Na proporção, seguiam juntos. Eu ligava, gente, vamos embora, pode voltar. 2 semanas depois eu estava ligando para os funcionários. Olha. Mas, seu Cláudio, liga, apaga as luzes, tal, isso aqui, a gente vai ficar aqui. Todo mundo clandestino. Todo mundo, lá no porão. Pra gente encerrar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta. Você, como editor, qual manuscrito que você quer receber para publicar que você sente falta? Que tipo de leitura que você acha que é pouco explorado e é o que você gostaria, como editor, o seu sonho de consumo? Eu gostaria muito de publicar em português a Septuaginta. Muito, muito. Foi um texto utilizado pelos discípulos de Jesus, né? Então, eu gostaria muito de publicar, mas quão difícil é. Eu fui ver toda a dificuldade, muito complexo. Tem que ter pessoas extremamente técnicas na área textual. Eu sempre, conversando com um, com o outro, isso eu gostaria muito de publicar. E o que seria isso, só para o público que não conhece? A Septuaginta é a Bíblia em grego, né, que foi escrita em grego para os judeus que não falavam hebraico. Então, ela foi traduzida, vamos dizer assim, por 50 escritores, traduziram a Bíblia para o grego, né? E que foi adotada, porque não falavam inglês, falavam grego, né? E toda a Septuaginta foi. Então, tem muitos textos que estão na Septuaginta, muitas coisas interessantes que não estão na Bíblia hebraica. Né? Então, essa é a minha vontade, né? Mas eu já não tenho mais idade para fazer isso, ficar mais 8 anos, 10 anos numa tradução de um texto, para mim, né? Já estou beirando a casa dos 60, então já não posso mais. Não, tá uma criança ainda. Bom, gente, então esse foi o primeiro bloco. Não sai daí, veja os nossos patrocinadores e vamos que vamos. Valeu.
Estamos de volta, bem-vindo. Estamos aqui com meu amigo Cláudio, uma história incrível. E vamos continuando aqui. Eu queria saber muito, Cláudio, a questão de a importância que tem você trabalhar com o livro mais lido no mundo, né? O livro de maior relevância na humanidade. E um livro que ele é algo vivo, né? Uhum. É um livro complexo que ele se combina, ele não se desmente e ele traz vida. Como que é essa responsabilidade, esse privilégio de ser uma pessoa que traz isso para as pessoas e qual é o desafio de fazer isso como língua portuguesa e como que aconteceu essa paixão, Cláudio? Então, realmente é um desafio. Realmente é um desafio. Realmente é edificante, né? A gente trabalhar com a palavra de Deus. Quando chegamos em 2010, eu comecei a perguntar, e Bíblia? Como é Bíblia no Brasil? Quais são os textos bíblicos que existem? E eu comecei a fazer a minha consulta com os americanos. Não, aqui tem tantos textos bíblicos, aqui tem isso, tem aquilo, tem... Qual é o texto mais lido? O texto mais lido é esse e tal. Mas tem a King James. Interessante, tem a King James. Como é a King James? Aí eu conheci a história da King James. E falei assim, eu vou lançar essa Bíblia no Brasil. Aí comecei a buscar, né? Já estava com a ideia, decidido em lançar. Vou começar a fazer pesquisas, saber quem é que pode traduzir. Não, você não tem know-how para fazer isso. Não, você não tem. Não. Marcelo, tantas barreiras, se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, mas foram várias. Eu fui expulso de uma editora. Não, aqui não. Você não vai imprimir Bíblia. Aqui só imprimimos esse texto. Então, são pontos, falei assim, meu Deus, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Foi aí que eu conheci um irmão, né? Ele chegou para mim e falou assim, olha só, você vai lançar a Bíblia? Estendeu a mão para mim, parabéns. A sua editora vai ser uma antes da Bíblia e vai ser uma após o lançamento da Bíblia. Busque isso. Aí ele começou a falar. Só me deu dicas. Ele não me ensinou. Ele só me deu dicas. Falei, então eu vou fazer isso. Comecei a buscar. Aí foi onde eu conheci o professor Esdras Bento. Hoje é um dos nossos escritores lá da BV. Foi onde ele começou a primeira fase de tradução da Bíblia King James. E começamos aí em 2010, finalizando em 2017. No lançamento no Museu de Arte Contemporânea lá em Niterói. Então, foi um desafio muito interessante. E eu gostei muito de me envolver, porque alguns tradutores já tinham em sua mente o texto João Ferreira de Almeida. Já tinham em sua mente os termos utilizados, que nós utilizamos aqui, das Bíblias. Mas... muitos irmãos, eu lembro, engraçado, lá na Conde Sarzedas, um irmão chegou lá e falou assim, devolveu a King James. Essa Bíblia está errada. Não tem nada errado. Eu falei, mas irmão, desculpa, erros de gráfica é possível, né? Mas aonde está errado? O seu irmão pode apontar. Eu não vou fazer o seu trabalho. O irmão, por favor, quero o meu dinheiro de volta, essa Bíblia está totalmente errada. Ele falou da King James. Eu falei assim, irmão, tudo bem, mas me ajuda a mostrar onde está o erro. Abre o Salmo 91. Abre. Ele tirou uma Bíblia dele, a João Ferreira de Almeida. Aqui. Esse é o correto. Aqui está errado. Tá bom, já entendi aonde o irmão quer chegar. Então, o trabalho feito pelas sociedades bíblicas no Brasil, em relação a João Ferreira, foi fantástico, foi muito bom. É uma edição muito boa. Você pode lançar uma Bíblia, a Vivian pode lançar uma Bíblia. Bíblia
texto bíblico segundo Marcelo. Quem é Marcelo? Texto bíblico, Bíblia para as mulheres segundo Vivian. Escrito diretamente dos originais. Quem é Vivian? Todos nós podemos lançar uma Bíblia. Mas a grande questão é, por detrás disso, como foi feito? Até hoje as pessoas perguntam, quem são os tradutores? Quanto tempo levou? Qual a formação deles? Para você dar o quê? Confiabilidade. Não é só traduzir do inglês para o português. Lembrando que nós estávamos diante de um texto arcaico, de 1611, que foi feita a correção ortográfica em 1769. 1611, 1769. Então, todo esse ponto aí, se nós formos analisar tudo isso, foi um trabalho muito bem feito. Foi um trabalho onde nós nos especializamos muito. Foram 7 anos e 3 meses, e 9 meses, perdão, de trabalho com a Bíblia com a Bíblia King James. E ao lançar a Bíblia, né, quando você passa aí na primeira fase, onde teve, além da tradução, mais 2 revisões, a gente começou a analisar o texto bíblico e fazer a comparação com o texto bíblico existente no Brasil. Na época era a NVI, todas as João Ferreira de Almeida, né, tem a Bíblia Católica também. Nós começamos a fazer comparação. Eu comecei a pegar King James, né, e ler lá. Aí o primeiro texto, Mateus 19, 21. Em todas as nossas Bíblias, em todas, está escrito, para Deus tudo é possível. Beleza, claro que para Deus tudo é possível. Deus é onipotente, onisciente, para ele tudo é possível. Mas no original grego não está escrito para Deus tudo é possível. Está escrito com Deus tudo é possível. A preposição grega mapá significa junto a, com, ao lado de. Versículo 25, Pedro pergunta, Senhor, quem poderá ser salvo? Jesus responde, com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Uma pessoa chega para você, Marcelo, estou passando problemão. Você vai responder, não se preocupe, porque para Deus... Como assim para Deus tudo é possível? Não, você vai dizer para ela, irmão, com Deus tudo é possível. Não para Deus tudo é possível, mas com Deus tudo é possível. Você estando com Ele, ao lado dEle, junto a Ele. Nunca. Uma coisa que eu tenho sempre, né, nunca foi mar de rosas. Claro que não. Na nossa trajetória nunca foi. Eu, quando perdi os contratos da música, foi uma semana terrível para mim, né? Mas com Deus, eu nem tinha em mente, mas eu nunca deixei. Sempre ali em oração, sempre buscando, sempre, né, diante das adversidades. Então, o texto bíblico, comecei a conhecer o texto bíblico. Não dizer que é o melhor, não existe. Todas as Bíblias, Marcelo Vivian, são propostas de tradução. A King James é uma proposta de tradução. Porque os originais não existem. O que existe é cópia, de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, até terminar quando o Gutenberg lançou a imprensa, né, de tipos. Ali, a partir dali, evitou-se muitos erros. Uhum. Mas até ali, muitas coisas foram acrescentadas, foram tiradas. Então, a gente vê todo esse processo em relação à Bíblia. Agora, você tem um texto bíblico que se aproxima... A Bíblia King James, ela é a mais próxima aos textos receptos, os textos que nós recebemos do humanista, né, do tradutor Erasmo de Roterdã, que ele traduziu, colocou a Bíblia em grego. Então, e aí ele apresentou ao Papa da época, né, aí está a Bíblia, e foi mais como, vamos dizer assim, mais como uma encomenda comercial, porque a demanda pela Bíblia estava muito grande, e ele tinha poucos documentos
confiáveis, vamos dizer assim, no máximo 6 ou 7 documentos bíblicos confiáveis. Em 1947, nós encontramos aí o rolo de Qumran, foi a maior descoberta arqueológica bíblica de todo o mundo. Então, a Bíblia King James, o trabalho feito pelo rei James, com seus 54 eruditos bíblicos, né? Eu convido você também a assistir o filme BKJ, o livro que mudou o mundo, traz uma ampla história sobre a Bíblia King James, muito bonito, né? É um filme produzido pela BBC, está disponível no YouTube pela própria BBC, em português. Então, todo esse trabalho que foi feito pelo rei para disponibilizar, tanto que ela foi lançada como versão autorizada. Ou seja, o rei autorizou a versão para ser lida nas igrejas, porque até então não podia ser lida. E a Bíblia era grande, 40 centímetros, e era acorrentada ao púlpito, para ninguém roubar. Foi aí que o rei começou a liberar o texto bíblico para as pessoas começarem a ler, começarem a ouvir realmente, porque antes era latim, era em grego, como, né? Até pouco tempo as nossas missas eram em latim. Sim. Entendeu? As missas das igrejas católicas. Então, todas essas mudanças na Bíblia que surgiu aí com a Bíblia King James. E outra coisa interessante, quando o rei lançou a Bíblia, não se chamava King James, ela se chamava versão autorizada, como eu disse, que ele autorizou a leitura dela. 80 anos após a morte do rei James, o rei James I, 80 anos após, descobriram um dos originais, das primeiras Bíblias, no porão lá de Westminster. Uau. E aí colocaram Bíblia King James Version, versão King James. Então, essa é a trilha, né? Uma história tão bonita. O João Ferreira de Almeida teve por base bíblica também a Bíblia King James. Ele teve por base bíblica também, ali, porque também na época que o João Ferreira de Almeida escreveu, poucos documentos, né, 1690, 60 e pouco, não me recordo o tempo, mas também poucos documentos estavam liberados, e foi ele também. A Reina Valéria também, do Casidório de Reina, a mesma coisa. Então, são pontos que nós não podemos nunca dizer, esse é o texto mais fiel. Há os originais não existem, há os originais, mas é o texto mais fiel aos textos receptos. Sim, esse é um texto mais fiel aos textos receptos, os textos recebidos do Erasmo de Roterdã, que traduziu a Bíblia para o grego. E hoje, Cláudio, como que é assim, se vê que hoje as pessoas querem estudar, querem ter esse acesso, né? E qual que é a versão mais antiga que se tem conhecimento e como que é esse processo de trazer isso para disponibilizar para as pessoas? A versão mais antiga que em português, que você pergunta, ou a versão mais antiga? Mais antiga geral. A mais antiga é o Códex Sinaítico, né, que foi a velha história, que foi descoberto num convento, lá ao pé do Monte Sinai, por isso que é Código Sinaítico, e também o Código Vaticanus. Chama-se esse nome porque ela simplesmente porque está dentro do Vaticano, mas não tem nada a ver de catolicismo, porque está dentro. Então, esse é o Códex, vamos dizer assim, o livro mais bíblico, dos mais antigos, né? Agora, os rolos de Qumran, não existe nada mais antigo que os rolos de Qumran. O rolo de Isaías, descoberto lá no mar, do deserto da Judéia, praticamente intacto. E muitas coisas que ali escritas divergem de alguns textos que nós temos hoje. Conforme eu disse, cópia, de cópia, de cópia. Porque, Marcelo, naquela época era muito difícil. O copista, ele ficava num tablado, uma mesa assim, à luz de vela, copiando, né? Então, muitos erros
eram sujeitos, cansados, às vezes, né, não existia lei trabalhista, então cansado ali de copiar, né, e são todos esses pontos, e copiavam mesmo. Interessante que alguns chamam de seitas, né, que são os essênios, onde foram descobertos os rolos de Qumran. Eu não gosto de falar esse nome, seitas, né? Era um grupo religioso que não concordavam com o grupo religioso de Jerusalém. Eles estavam a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, muito próximo ao mar, o mar seco, o mar de sal, lá o Mar Morto. E eles tinham rituais para você ler, escrever. Eles entravam num tanque como forma de um batismo e saía do outro lado, né, para se purificarem. A mesma coisa ao comer, eram mesas comunitárias. Cada um não comia na sua casa, comiam juntos. Aí você ouve quem? Pregando no deserto da Judéia. João Batista. Batizando as pessoas. Aonde você encontra no Velho Testamento alguma coisa sobre batismo? Na lei, na Torá, nada. E João Batista aparece lá. E ninguém pergunta que tipo de ritual esse camarada aí está fazendo. Veio comendo gafanhoto, mel silvestre. Os essênios. Jesus, quando manda lá, vai na casa de fulano de tal. Olha só. Olha o termo utilizado na King James. Vá na casa de fulano de tal. Ou seja, previamente já houve um acordo. Prepare lá o local para a nossa ceia, para o nosso jantar. Ceia é um jantar. Prepare um local lá para o nosso jantar. E onde que eles se prepararam? Reclinados, praticamente deitados no chão. Quem fazia isso? Os essênios. Eram costumes dos essênios. Então, são pontos que nós devemos analisar. A Bíblia, você tem que perguntar de novo, ler a passagem bíblica, perguntar de novo, não como duvidando, mas perguntando. E depois de você perguntar, você começa a ter as suas conclusões sobre aquele texto bíblico. Por que João, ao narrar o evangelho, a pesca milagrosa, ele botou lá 253 peixes? Na primeira pesca, ele não mencionou quantidade, não mencionou. E naquela época não existiam números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque números só existem 9, né? O resto é a soma dos dois. Então, não existiam números. Naquela época eram letras que correspondiam, até hoje, lá na Israel, são letras que correspondem a um valor numérico. Então, ele pegou a segunda letra, a quinta letra e a terceira letra. E ele citou as letras. Quando você faz a gematria, que é o significado de cada letra, quando você faz a gematria, você encontra, sabe qual a palavra? Escolhidos. Olha que coisa. Escolhidos. E o texto é bem claro. Grandes peixes. E sabe qual é a palavra em hebraico? Filhos de Deus. Olha que bonito. Então a Bíblia é para você ler, reler, ler novamente, de novo, e questionar. Por que João disse 253? Qual o motivo? Por que João, na ressurreição de Jesus, por que João fez questão de dizer que o lenço estava enrolado em um cantinho? O lenço está lá bem claro. E o lenço que cobria a cabeça, né?
o lenço estava enrolado no cantinho. Isso era um costume. Quando eles faziam, o lenço estava, significa o quê? Eu vou voltar. O Senhor voltaria. Né? Eu voltar. Então, são alguns pontos que você tem que ler, reler, ler novamente. Então, a Bíblia, quando eu comecei a fazer esse tipo de comparação com as outras Bíblias, eu me apaixonei muito pelo texto King James. Né? Você vê lá nos 10 mandamentos, está não assassinarás. Não está não matarás. Em todas as nossas Bíblias está não matarás. Mas é não assassinarás. Então, são esses pontos, né? Caim maquinou na sua mente, olha, eu vou levar o Abel lá para aquele lugar, vou deixar umas pedras, ele já preparou todo o cenário para assassinar o irmão. Então, nunca diga Caim matou Abel, Caim assassinou o Abel. Então, a King James traz esses termos, não só esses, mas tantos outros termos com mais fidelidade bíblicas, né? Todos os outros textos são a palavra de Deus. Claro, eu me converti lendo a João Ferreira de Almeida. Também. Sim, é a palavra de Deus. Claro que sim, é a palavra de Deus. Mas a King James traz uma realidade mais próxima, né? Dos manuscritos, né? Como eu disse, os originais não existem, dos manuscritos. Muito interessante. E qual que você deve ter tido, assim, você deve receber um monte de e-mail, um monte de carta, enfim, nessa trajetória toda, você se lembra de alguma pessoa que consumiu algum produto seu, que te mandou um e-mail, ou uma carta que você lembra até hoje, que te tocou profundamente, que fez um sentido maior, no sentido assim, puxa, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo realmente o que eu devia sempre fazer? Então, esse de Mateus 19, 26 é o que eu recebo sempre. Né? Mas o que mais me tocou, o que eu mais verifiquei, a gente faz aquela tradução do texto, né? Foi quando uma irmã mandou um e-mail, não me recordo o nome dela, mas mandou um e-mail dizendo como esse texto trouxe sentido para a minha vida. Aquela parte que diz que Jesus tira o pecado do mundo. Né? Então, ela começou a citar aqui, em João 15, 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, em outros pontos, é o viticultor, agricultor. Toda vara que está em mim não dá fruto, tira. Mas quando você lê João 6,37... João 6,37 diz assim, Jesus falando, todo aquele que o Pai envia-me a mim, de maneira alguma, de forma alguma, eu lançarei fora. Aí você continua lendo, mas peraí, João 6,37 diz que quando eu estou em Jesus, ele não me larga, porque está lá que ele quer que nós sejamos salvos. Mas quando chega em João 15, 2, diz assim, se eu estou nele e não dou fruto, são os mesmos frutos de Gálatas, que está lá, é a mesma palavra em grego. Eu estou nele e não dou fruto. Não dou fruto por quê? Estou com problema, estou desempregado, estou com Covid, estou com entendeu? Tenho uma doença. Não, ele me tira. E o que eu fiz? Ele me tira para ele me tirar. Toda vara que está em mim e não dá fruto, eu o levanto. A palavra grega é airó, levantar. Ok, então vamos lá para um contexto mais real. Eu imagino que Jesus esteja passando por um campo de vinhas, muitas uvas, as cepas, né, pequenininhas, tal, florescendo. O que o viticultor, não é o agricultor, o viticultor, o esperto em uvas, em vinhas, o que o viticultor faz? Ele vai com um aramezinho levantando. Ele vai levantando para que o pâmpano, né, o ramozinho, vá para o arame e as uvas nascem aonde? No teto, em cima. Ele não corta. Então, a palavra grega aí é airó, que significa levantar,
carregar sobre si mesmo. Então, essa irmã me manda um e-mail dizendo, eu li um João que diz assim, ele carregou sobre si mesmo os nossos pecados. Ela falando, irmão, como isso teve sentido para mim. Ele não tirou o meu pecado. Ele carregou sobre si mesmo. A palavra grega lá é airó. Primeira aceitação, levantar. Segunda aceitação, levantar e carregar sobre si mesmo. Então, você vê aí uma diferença de tradução. Então, esse foi uma coisa assim, ela mandou assim, tão emotivo, um textão. Ela mandou um textão que dando sentido sobre o texto bíblico que ela estava lendo. Que maravilha. E a questão do teu legado, né? Lógico que você já tem um legado aí e tal, e tem uma passagem de bastão, tem alguém que você tem um sonho aí de que assuma essa trajetória? Tenho 2 filhos, né? Uma filha trabalha comigo, eu tenho um outro filho que está comigo nós estamos indo além mar, né? Estamos abrindo agora uma filial nos Estados Unidos para todos aqueles que falam português nas igrejas lá e a gente colocando o texto, porque o texto King James é a Bíblia número 1 dos Estados Unidos, né? E eles continuam. Mas eu acho que ainda eu nunca me vejo aposentado, parado, sentado numa rede debaixo de alguma árvore frutífera. Os filhos que lutem, viu? Porque não vai largar o osso fácil, não. É verdade, meu filho fala isso. Mas eu tenho os netos, né? Que legal. Eu tenho uma neta e 2 netos, né? E a neta sempre fala, eu vou ser vendedora de Bíblias, né? Ela diz isso e eu tenho uma proximidade muito com ela, mas também tenho um neto também, o Kaique, e ele tem 11 anos já, né? Já tem noção do que como é, né? Ele lê muito, nós lançamos a King James, ele lê muito a Bíblia infantil, nós lançamos a Bíblia para Minecraft, e a Bíblia para Minecraft é todo o texto King James. Legal. Né? Então, ele, enfim, tá aí o bastão para ser passado, né? Legal, bacana. Mas eu sempre peço a Deus muitos anos de vida. Lógico, muito bom. Bom, gente, então finalizamos mais um bloco. Fica aí. Você que está gostando da conversa, compartilha, curte, se inscreve no canal e até já. Valeu! Olá, gente, de volta aqui ao nosso último bloco. Vamos conversar aqui com o Cláudio e ao assunto que nos fez a gente se conectar. E eu creio que Deus ele não conecta pessoas, ele conecta propósitos. E de uma conversa informal ali na Conde Sarzeda, numa das lojas dele, a gente pôde saber um pouco e o seu Cláudio se propôs aí a estar com a gente e estar dividindo tantas coisas bacanas, né? Então, como que você chegou na Conde Sarzedas? Como que foi quando que você conheceu? Como que começou? Conta pra gente. Tá, a Conde de Sarzedas, ela tinha uma má fama muito grande, né? Muitos anos atrás. Má fama da pirataria, né? Pessoas que compravam não pagavam, né? E eu tinha medo de vender para alguém ali na Conde de Sarzedas. Eu lutei muito sobre isso. Mas antes da Conde de Sarzedas, eu conheci, as pessoas conhecem, é muito famosa lá, a Galeria do Rock, lá no centro de São Paulo. Então, ali tinha a Editora Betânia. Do lado do Lido ali, né? Na São João ali, né? Na São João. Tinha editoras, tinham várias agências missionárias, né? Várias. Cepal, enfim, ali tinha também outras lojas evangélicas ali. E na Conde de Sarzedas, anualmente, ou não sei, talvez 2 vezes por ano, ali tem até hoje, não é mais a matriz, mas
Naquela época era a matriz da igreja O Brasil para Cristo. Né? Estava ali não, Brasil para Cristo, não. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Né? Estava ali a matriz, até hoje existe ali a igreja Deus é Amor. E eles faziam um trabalho que fechava a rua. Vinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil para estar ali. E nisso o mercado de bíblias, o mercado de CD, de bolachão, era LP, né? Crescia muito. E as souvenirs também, evangélicos, camisetas, crescia muito sobre isso. E as pessoas começaram vamos abrir loja. Aí começou uma lojinha aqui, outra lojinha ali, as pessoas... Interessante, todos aqueles que daquela época abriram loja, uma das últimas que ainda persistia ali, já fechou a sua loja, passou para outra, porque ela foi houve até... todo mundo ali se reuniu e agradeceu a ela, porque permaneceu até hoje ali. Outros agora são totalmente diferentes, todo tipo de material. Antigamente era mais bíblias e livros e LPs, né? Hoje tem muitos souvenirs, muitas coisas vendidas na Conde de Sarzeda. É o maior shopping evangélico, não existe em lugar nenhum no mundo. Eu desconheço, em lugar nenhum no mundo. Quando os americanos vinham aqui, eu fazia questão de levar os americanos lá para conhecer a Conde de Sarzeda. Ficavam encantados, com mais de 300 lojas. Então, é o maior shopping evangélico a céu aberto. Né? Então, veio a Conde de Sarzeda, surgiu dessa forma. Bom, hoje, o que é? Ela está cada vez menor, né? Menos lojas e menos frequência também de pessoas. Né? E o avanço imobiliário ali na Conde de Sarzeda é muito grande. Construiu o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça comprou o terreno todo em frente, desativou todas as lojas que tinham. Vários prédios, 3 a 4 prédios estão sendo construídos ali na Conde de Sarzeda, porque esse é um local central, né, ali né, esses apartamentos que utilizam aí como estúdios, que falam de um quarto. Apartamentos funcionais, né, que eles chamam. Justamente. Então, isso as lojas estão dando adeus, né? Muitas lojas. Tem 2 galerias ali, tem outra loja aqui, que continuam ali. Mas já surgiu uma ideia, né, de um empresário, de alguns lojistas, buscaram um empresário em um lugar que eu não sei onde, de levar a Conde de Sarzedas para esse local onde esse empresário possui, que tem amplo estacionamento, ele pode construir lojas, a proposta. Não sabemos quando isso vai acontecer, né? Mas um fato, isso aí é muito real. Eu acho que mesmo que tenhamos um outro local, a Conde de Sarzeda não vai deixar de existir. Né? Até o outro local vir a ser real, né, existente nas mentes das pessoas, né, a Conde de Sarzeda nunca vai deixar de existir. A Conde de Sarzeda sempre será, né, ali para você divulgar o seu material, para você conhecer outros tipos de materiais. Faça um convite, vá lá na Conde de Sarzeda, fica num centro, no coração de São Paulo, na Sé. Então, leve a família, né, participe ali de um tour ali para conhecer os produtos que tem ali na Conde. Legal, isso que eu ia te perguntar. A loja da editora ali, ela serve como uma loja, claro, para as pessoas que querem comprar seu material. Foi assim que eu conheci o seu Cláudio, fui lá comprar uma bíblia de estudo lá, mas também como um ponto de apoio para revendedores, sim, é isso? Sim, então, correto. Revendedores, pessoas que estão nos ouvindo e querem comprar para revender, então ali naquela loja ali que você tem ali no centro de São Paulo, na Conde de Sarzedas, que você usa para atender essas pessoas. Então, nós temos vários tipos de leitores de Bíblias. Né? Nós temos colecionadores de Bíblias. Nós temos estudiosos de Bíblia. Né? Então, pessoas que vão ali, vão ali para comprar uma Bíblia, porque faltou na coleção dele.
Não, então, tem aquele que, Senhor, abençoa no dia de hoje, pum. Ok, vamos. Então, temos vários, né, leitores, tipos de Bíblia. Então, estarmos ali na Conde de Sarzedas para atender todo esse tipo de pessoas foi muito importante para a gente. E para mim ouvir também, entendeu, Marcelo? Por que não lança uma Bíblia bilíngue? Lançamos tem 2 meses atrás. Por que não lança uma Bíblia com os textos críticos e os textos receptos? Fantástico, nunca tinha pensado sobre isso. Então, para ouvir é muito bom. E também para atender, antigamente, esses pregadores, eu chamo de pregadores itinerantes, né? Pessoas que se dedicam à pregação do Evangelho, tal, isso, aquilo, eles faziam o seu CD, faziam o seu DVD e vendia, passava, se ele tinha 40 minutos, 15 minutos ele era promotor do material que ele tinha, né? Fazia aquela promoção para vender uma... Só que acabou o CD, acabou o DVD, e eles vão lá, compram Bíblias conosco, compram a Bíblia ultra fina. Então, se você quer também aumentar um pouco, colaborar um pouco com a sua renda, nós também damos essa possibilidade. Você, por fatalidade, foi mandado embora do emprego, recebeu um fundo de garantia, está abrindo uma loja na internet, hoje está bem fácil sobre isso. Um outro ponto também muito importante é a decadência da Conde de Sarzeda dá-se também a muitas lojas abertas na internet, a venda pela internet. Muitas pessoas que estão ali na Conde de Sarzedas vendem os seus produtos na internet, nessas lojas grandes. Virtuais, né? Justamente. Nos marketplaces. No marketplace, né? Da vida, justamente. Então, todo esse ponto, né, de divulgar o material, isso é muito importante. E também para os lojistas, bem menos, porque antigamente você encontrava loja evangélica em bairros. Era muito comum isso. No bairro, hoje não. Hoje é mais aos centros das cidades, né? E alguma ou outra em shoppings. Só. Não tem mais lojas muito difícil. Eu desconheço loja em bairro, né? Tem bairros populosos, por exemplo, Santo Amaro. É um bairro de São Paulo. Mas ali é um ninho de pessoas, é fervilhante o número de pessoas frequentando Santo Amaro. Então, são esses pontos, essas diferenças. Então, nós acabamos atendendo, né, esses pregadores itinerantes que compram muito os nossos produtos, vendem muito as nossas Bíblias ultra finas. Nós acabamos atendendo o consumidor final, né, que vão ali, já estão ali, querem uma Bíblia, querem um livro que edifique, entendeu? E acabamos atendendo também os lojistas, que ainda possuem, né, as suas lojas, tanto virtual como física, né, nós atendemos esse pessoal. Então, nós estamos ali na Conde de Sarzeda, número 160. Quando você entra na galeria, não tem erro. A primeira loja à esquerda. Muito bom, muito bom. E aí, assim, a questão do comércio eletrônico, né? E aí, por isso que é importante, né, saber que a tua loja, ela não é uma loja comum, é a loja direto da editora, né? A loja da fábrica, né? Vamos dizer assim. Então, os revendedores, quem pensa em vender, tem uma margem de lucro interessante com o preço que você consegue fazer para os... Nós damos de 30% a 50% de desconto, dependendo muito da quantidade, da forma de pagamento, né? Nós temos essa margem volátil aí para você negociar, né? É bom, eu gosto de negociar. Legal. E nós vamos nos próximos programas ter novidades, nós vamos fazer uns bem bolados aí com o seu Cláudio, nós vamos trazer produto aí a preço bacana para você. Faça. Então não perca os próximos episódios aí que a gente vai fazer essa parceria, porque realmente a ideia nossa é incentivar as pessoas, porque a gente tem 2 coisas que eu me preocupo bastante com a igreja atual. São 2 pontos bastante preocupantes. Falta de recurso e obesidade. São 2 pontos que a gente não poderia aceitar no nosso meio, né? Principalmente hoje com o empreendedorismo. Né? Hoje não ganha dinheiro quem não quer. Essa é a verdade. Correto. Né? Correto. Então, olha aí uma oportunidade para você que quer ser empreendedor, né?
falar lá com o seu Cláudio, começar a sua loja virtual ou mesmo vender de porta a porta. Né? Hoje existe uma coisa interessante que o seu Cláudio vai concordar, que quer ganhar dinheiro fácil, faz o que ninguém está fazendo. Vai na direção contrária porque tem menos gente. Então, às vezes, você vai bater na porta, você vai pegar uma Bíblia dessa aqui, bonita aqui, e vai estar ali, a pessoa fala assim, poxa, estou precisando de uma Bíblia, eu vou comprar. Né? Ou vai levar um livro, ou no seu alcance de relacionamento, nas pessoas que você se relaciona, você ser aquele cara que tem essa possibilidade, você vai vender. Então, hoje, não tem recursos quem não quer. Então, tem uma boa oportunidade. Quer deixar o telefone, seu Cláudio? Posso. É nosso telefone de contato. DDD 21, né, do Rio de Janeiro, 21 27 2600. E o WhatsApp é DDD 21 98889 4349. Legal. E aí vamos pensar o seguinte, quem está nos escutando se animou com a ideia. Quais são os 10 títulos que quem for começar um negócio desse tipo precisa ter? Bom, como falamos no início da nossa conversa, o livro mais lido no mundo e o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Né? Você ter uma Bíblia com o texto King James, nós temos uma Bíblia que é a metade disto aqui. Muitas pessoas, mas está aqui o Novo e Velho Testamento? Sim, Novo e Velho. Nós temos a Bíblia que é só o texto. Temos a Bíblia de estudo, né? Que as pessoas que gostam de conhecer a palavra, de se, né? Cada vez mais ter se apurar no conceito bíblico. E temos muitos outros livros, né, que nos ensinam. Agora nós temos bíblias de estudo por vários nichos, segmentos. Por exemplo, teológica. Temos a Bíblia de estudo Holman, que é a Bíblia mais vendida hoje. Temos a de estudo Spurgeon, que é de aplicação pessoal. Temos a Bíblia Jeffrey, que é a Bíblia que conta... explica, todos nós sempre temos uma dificuldade de entender um pouco sobre as profecias, né? Então ele explica muito essa área, na área profética, a Bíblia Jeffrey, né? E temos a Bíblia LTT, tradução literal do texto. Então a LTT mostra realmente o que está escrito no texto e como devemos ler. Então temos essas 4 Bíblias de estudo que é muito interessante. Agora temos outros livros, como Desafio de Amar, Prova de Fogo e tantos outros livros que nós lançamos, livros também sobre os rolos de Qumran, que nós fizemos uma tradução do maior hebraísta dos rolos de Qumran, o professor Emanuel Tov. Se você é seminarista, quer ter um contato com tudo que foi descoberto nos rolos de Qumran, temos aí 2 livros do professor Emanuel Tov. Então, temos tantos outros livros. Mas a Bíblia é o livro que a pessoa mais compra. Hoje, interessante, Marcelo, hoje, os nossos 5 maiores clientes são virtuais. Olha só. Os nossos 5 maiores clientes são virtuais. Que legal. Então, a loja física, né, ela está cada vez mais... Agora, se você fazendo um bom trabalho, divulgando, tendo um bom preço, um bom atendimento, né? Mandando uma Bíblia com um mimosinho, né? Então, isso cativa muito o seu cliente. Você não está vendendo produto, você está vendendo serviço. Um bom serviço que você está vendendo para o cliente. E ele volta, o cliente ele volta. E hoje, Cláudio, qual que seria, o que você aconselharia eu quero começar, gostei da ideia, quero começar, vou lá na Conde de Sarzeda, 160, e vou começar o meu negócio. Qual que é o investimento mínimo aí que você aconselharia? Bom, uma Bíblia, a menor lá que nós temos, o menor preço, custa em torno de entre 25 a 30 reais. Legal. 25 a 30 reais. Ela é vendida por volta de 60, 50, né? Então, se você tem aí um custo de 3 mil reais, de 4 mil reais, você vai começar excelente com um estoquezinho, colocando na internet, uma lojazinha na internet. É claro que você tem aí os custos da loja, de promoção, tem aí os marketplaces que você falou, né? A concorrência também, temos aí a concorrência, né? Sim. Não adianta você lançar alguma coisa sem pensar na concorrência. Sim, claro.
mas em torno de 3 a 5 mil reais, vamos dizer assim. Você pode fazer um excelente estoque, não somente do material da BV, Sim. mas você tem tantos outros materiais aí que você pode estar comprando ali na rua e sair de lá com um carro lotado para você começar a sua loja. Legal, gente. Então, agradeço, Cláudio, sua presença. Realmente Obrigado foi um tempo muito precioso. Né? A gente sente que realmente é uma história de gente de verdade, né? Que ninguém te colocou lá, foi passo a passo, com fé, né? Entendendo o que Deus tinha para você. E é isso, gente. Então, Vivi, considerações finais? Considerações finais? Olha, foi algo emocionante, eu confesso, né? Passei, assim, por muita coisa, falando sobre Conde Sarzedas, né? Questão de vida e tudo. E foi algo muito precioso. Esse bate-papo foi, assim, muito edificante. Eu agradeço muito. Que bom que gostaram. Muito, de verdade. Obrigada pelo seu tempo, né? Pela história de vida, por todo o processo. Eu acho que é algo inspirador pra gente, né? Uhum. É algo que a gente sai daqui, de fato, edificado. Isso eu posso dizer. Amém. Legal. Amém. Cláudio, considerações finais aí? Sim, eu quero me despedir com uma história que marcou muito. Eu deixei realmente isso para o final. Marcou muito na minha vida. Foi quando eu comecei a projetar filmes. Eu fui convidado a projetar filmes para a Missão Kaiowá, lá no Mato Grosso. E estava havendo um problema muito grande. Eles estavam praticando suicídio, né? Porque a Índia ia para a cidade, né? Se apaixonava pelo branco, né? E o índio lá ficava numa crise, né? Uma depressão, e estava havendo muitas mortes. E nós projetamos o filme Jesus, da Cruzada Estudantil para Cristo. E o filme Jesus é um filme fantástico, é um filme maravilhoso. Algumas pessoas perguntam, mas que Jesus é esse que foi crucificado e sem a coroa de espinho? É porque Lucas não fala da coroa de espinho. Lucas não menciona a coroa de espinho. E quando terminou o filme, a maioria, eu estava num tablado, a maioria começaram a se abraçar e começaram a pular e emitir o seguinte som. Todos eles. E aquele som ecoava por todo o campo de futebol. Foi ao ar livre no campo de futebol. Aquilo marcou muito, Marcelo, a minha vida. Muito mesmo. Então, a gente não tem condições, limitações de pensar e falar assim, quem é isso aqui? O que isso aqui vai estar atingindo? Para quem vai estar atingindo? E aí eu perguntei lá ao pastor missionário, e ele falou para mim, eles estão se perdoando um ao outro. E começaram, e colocando a mão nos seus ombros. Então, nós não temos condições. A partir do momento que você coloca o seu coração, fazer o que você gosta, realmente Deus abençoa. É isso aí, gente. Então, fica essa mensagem para você. Não tem mais nada para falar. Realmente, fechamos com chave de ouro. Obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Suas redes sociais, Cláudio? Instagram, YouTube, Face, né? Temos lá BV Books, né? Só colocar lá BV Books e você vai estar encontrando as nossas redes sociais. Então, muito obrigado. Deus te abençoe e que você possa ser uma versão melhor a cada dia. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.